E aí, vamos começar mais uma daquelas análises profundas por aqui. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma área simplesmente fascinante do pensamento humano. A filosofia de por que a história da nossa civilização pode, na verdade, ser muito mais previsível do que o próprio mundo natural. Eu sei, é uma premissa que parece desafiar todo o nosso senso comum logo de cara, mas ao longo desta apresentação a gente vai explorar as raízes dessa ideia audaciosa e entender como ela tem o poder de transformar completamente a nossa percepção ocidental sobre a realidade. Seção 1, o paradoxo da previsão, onde a gente contrasta o planejamento da sociedade com a imprevisibilidade da natureza. Bom, vamos mergulhar direto nisso. O nosso material de base traz uma afirmação, no mínimo, ousada, de que dá sim para mapear e antecipar eventos sociais e políticos com décadas de antecedência. Olha só essa frase da fonte original. Faz 20 anos que eu estou dizendo tudo o que vai acontecer no Brasil. Forte, né? A análise destaca que certos eventos políticos no Brasil foram mapeados com tanta precisão que, para quem está observando de fora, dá até aquela sensação esquisita de que tudo foi literalmente planejado em uma sala fechada. Claro, não é nenhum complô secreto, mas sim uma leitura tão afiada do cenário que a história parece estar seguindo um roteiro já escrito. Agora, o que é realmente fascinante nessa comparação é como ela ilustra na mosca um paradoxo famoso levantado pelo sociólogo Max Weber. Pensa bem, de um lado a gente tem a previsão de quem vai ganhar uma eleição. Um evento gigantesco, complexo, envolvendo milhões de mentes humanas, a economia, o humor da população, o pacote completo. Do outro lado, algo que parece extremamente banal. Calcular em quantos pedaços exatos um simples tijolo vai cair quando cair no chão. Intuitivamente, a física da queda desse tijolo deveria ser infinitamente mais fácil de prever do que a cabeça de uma nação inteira, concorda? Mas na prática rigorosa da ciência, a realidade nos mostra exatamente o oposto. O comportamento de grandes massas humanas tem um grau de previsibilidade que a matéria física simplesmente se recusa a ter. Para colocar isso em perspectiva, olha a diferença brutal das grandezas aqui. O número 10 se refere a minutos e o 20 a anos. O texto aponta o seguinte contraste. Mesmo com toda a nossa ciência moderna, satélites de última geração e supercomputadores, os meteorologistas e geólogos mal conseguem prever um terremoto com mais de 10 minutos de antecedência. As forças primordiais da natureza simplesmente escapam das nossas certezas e teimam em ser caóticas. Em contrapartida, certos fatos históricos e decisões humanas gigantescas chegam a ser previstos com 10, às vezes 20 anos de frente. É uma disparidade absurda, né? E é exatamente isso que levanta a grande questão da nossa análise. Afinal, por que o mundo natural é tão rebelde aos nossos cálculos rigorosos? Seção 2. A ilusão da natureza fixa. A sombra da revolução científica do século XVII. Para entender onde foi que essa ideia toda começou, a gente precisa voltar no tempo e investigar uma mudança gigantesca na forma de pensar da humanidade. Grandes nomes intelectuais como Descartes, Galileu e Newton criaram as bases para uma visão de mundo inquestionavelmente rígida. A natureza começou a ser descrita como um bloco morto, permanente, algo que simplesmente se repete. O autor argumenta que a nossa civilização foi quase que artificialmente programada para enxergar o universo apenas como uma máquina gigante e perfeita, governada por leis absolutamente imutáveis e totalmente quantificáveis. Por essa lente clássica, tudo no mundo físico funcionaria como uma engrenagem fria, sem espaço absolutamente nenhum para adaptações orgânicas ou espontaneidade. E aí a gente esbarra numa pergunta fundamental levantada pelo Lucas Lacerda no material original. Se a gente já sabe de tudo isso, por que a sociedade moderna continua raciocinando de um jeito tão estritamente cartesiano? Especialmente hoje, quando a gente já tem amplos indícios de que a verdadeira natureza da realidade não é essa máquina toda. É um questionamento profundo e até meio desconfortável. Ele mostra como uma boa parte da nossa cultura atual continua rigidamente presa nessa mentalidade determinista lá do século XVII, fechando os olhos para perspectivas muito mais amplas do nosso cosmos. Seção 3. Uma natureza mutável. A realidade que existe além daquela rígida estrutura cartesiana. Então, o ponto crucial aqui é como é que a gente reavalia alguns conceitos vitais através da lente de um mundo que realmente flui. O autor propõe uma revisão provocativa da própria ideia de milagre. Pode esquecer aquela visão de mágica de conto de fadas. Aqui, milagre é definido de uma forma bem específica e profunda. É uma mudança física que simplesmente não bate com a ideia de fixidez que a nossa civilização científica impôs.
O milagre é descrito como uma ruptura natural numa rigidez que foi inventada pela percepção humana ao longo dos séculos. Ou seja, quando a natureza faz algo que desafia as regras, a fonte sugere que isso não é uma quebra do mundo real, mas sim a própria natureza revelando o quão infinitamente maleável ela realmente é. Para deixar isso mais claro, o texto traz uma anedota histórica bem específica sobre o Padre Pio e o caso muito intrigante de uma menina cega que passou a enxergar perfeitamente. Detalhe, sem possuir pupilas. Se a gente for seguir o modelo durão e calculável de Newton e Descartes, é biologicamente e absolutamente impossível um ser humano enxergar sem as pupilas. Mas o raciocínio apresentado aqui defende o seguinte: a gente não precisa anular a lógica da realidade para explicar isso. A gente só requer o reconhecimento sincero de que um evento desses acontece na chamada natureza real, uma natureza que é sem limites, que é viva e que é totalmente livre das correntes sufocantes do modelo puramente mecanicista. Vamos avançar e dar uma olhada em como isso tudo evoluiu ao longo do tempo. Esse é um mapeamento fascinante de como a humanidade tentou decifrar as regras do mundo físico. Lá no comecinho, a gente tem os gregos antigos que percebiam a natureza, a chamada physis, como algo essencialmente vivo e intensamente mutável. Aí, a gente cai lá no século XVII com Descartes e Newton, onde as coisas ficaram cimentadas naquelas leis fixas e inquebráveis. E, finalmente, damos um salto formidável para o século XX com a chegada da mecânica quântica. Olha a ironia. A física de partículas trouxe a ciência de volta lá para a visão fluida dos gregos, revelando que, lá no fundinho da matéria, no nível microscópico, a natureza não trabalha com certezas absolutas, mas sim com probabilidades plásticas e superadaptáveis. Seção 4. Leis ou hábitos? Um questionamento profundo sobre as regras do nosso universo. Essa virada de chave da compreensão quântica faz a gente repensar a fundação de tudo. E, honestamente, poucas frases resumem isso com tanta elegância quanto a formulação dos chamados gnósticos de Princeton. Não existem leis da natureza, existem hábitos da natureza. É uma escolha de palavras que parece singela, mas intelectualmente ela é colossal. Ela bate na tecla de que o universo físico funciona muito mais na base da flexibilidade, de tendências e hábitos fluidos, do que sob uma ditadura de regras que não podem ser dobradas. As coisas costumam funcionar de um certo jeito, sim, mas elas guardam a liberdade e o poder de agir de uma forma completamente diferente e muitas vezes inesperada. E é exatamente por causa dessa mutabilidade maravilhosa e probabilística que o material de origem propõe algo incrível. A natureza funciona quase como uma imensa imaginação em constante pulsação. O texto argumenta que os grandes mitos da humanidade, as lendas, as criaturas fantásticas lá da antiguidade, não foram apenas um delírio psicológico coletivo. Pelo contrário, essas narrativas nasceram da observação superafiada de civilizações antigas que viam o mundo natural na sua forma verdadeira, uma arena altamente adaptável, cheia de mutações e possibilidades infinitas, onde o extraordinário acha frequentemente uma brecha para aparecer diante dos olhos de quem sabe ver. Seção 5. O fator humano. A curiosa transferência de toda a vitalidade da realidade. E isso amarra tudo perfeitamente com a tese de encerramento da nossa análise de hoje, resolvendo de forma genial aquele nosso paradoxo inicial. A partir do século XIX rolou um mal-entendido histórico gigante. A academia passou a tratar o mundo natural só como uma máquina morta, silenciosa e matemática. Mas, segundo a nossa análise, toda aquela vitalidade indomável e a energia criativa da realidade não evaporaram. O que aconteceu foi que o modelo mecanicista clássico transferiu tudo isso artificialmente para outro lugar. Toda a imprevisibilidade foi desaguada quase que exclusivamente na mente humana e nas ciências sociais. A grande ironia apontada é que enquanto a física daquele tijolo caindo continua escondendo variáveis caóticas que a gente não controla, o comportamento de multidões humanas e os rumos políticos da história acabam seguindo padrões superlógicos que são altamente previsíveis por grandes analistas durante décadas a fio. Isso tudo nos traz a uma questão final provocativa que fica ecoando na mente. Se esse reino físico fundamental é, no fundo, uma trama incrivelmente maleável e vibrante, enraizada em probabilidades espantosas e não em leis duras, será que o estudo rigoroso dos passos da humanidade na história é a única e verdadeira ciência da previsibilidade que a gente tem? É uma provocação intelectual profunda que desafia completamente os mapas mentais que usamos para dividir a ordem e o caos. Fica aqui o nosso convite sincero para você continuar repensando essas fronteiras antigas entre o mistério sempre selvagem da natureza e as rotas secretamente traçadas pela nossa própria sociedade. Encerramos aqui mais uma análise, até a nossa próxima exploração.